nós entendemos ser muito importante esse assunto, eternidade. Diga comigo, eternidade. Vamos lá, gente, eternidade. Por quê? Porque é a realidade do cristão, é a realidade do reino de Deus. Eternidade precisa ser algo normal na minha vida e na sua vida. Eternidade precisa ser compreendido. Eternidade precisa ser vivenciado. Eternidade precisa ser desfrutado. Eternidade é tão importante que Jesus, por toda a sua vida, fala sobre eternidade, ensina sobre eternidade, inspira sobre eternidade. Nós vamos ver que a eternidade produz mudanças e produz resultados incríveis. O conhecimento, desfrutar a eternidade, entender a eternidade, traz coisas incríveis para a vida de quem conhece, de quem desfruta, de quem realmente abre o coração para viver a eternidade. Domingo passado falamos sobre a vida eterna, ou seja, a vida eterna, ou seja, a eternidade através de uma vida que Jesus Cristo garantiu. Domingo falamos que a nossa vida, e aí a comparação até de uma corda, é muito pequena. O tempo que a gente vive em comparação com a eternidade, não existe comparação. E para a gente entender mais sobre eternidade, nós vamos falar de um assunto que incomoda, não deveria, que muitas vezes é evitado, não deveria, que muitas vezes é temido, não deveria, que muitas vezes não é nem pronunciado, não deveria, o assunto morte. E a gente precisa falar sobre morte. Por quê? Porque nós queremos ensinar sobre morte? Não, nós queremos ensinar sobre a eternidade. E, gente, propósito aqui é falar sobre eternidade, porque no final, ou seja, no final das contas, é sobre eternidade. É sobre a eternidade que Deus quer. É sobre a eternidade que Jesus Cristo veio. É sobre a eternidade que Ele pagou o preço naquela cruz. É sobre a sua eternidade. Gente, igreja é sobre a eternidade. Não teria sentido a gente ser igreja para a gente viver apenas essa vida aqui na terra, se não tivesse a eternidade. Amém? Então nós vamos falar sobre esse assunto. E você, no nome do Senhor Jesus, vai aprender a conviver, vai aprender a entender sobre a eternidade e a encarar a morte. Amém? Primeira coisa que você precisa saber é que morte para o cristão é passagem. Diga comigo, gente, passagem. Passagem para a eternidade. Tem uma frase que a gente usa. Quem quer ir para o céu, gente? Levanta a mão, quem quer ir para o céu? E aí o incômodo é fazer a segunda pergunta, e quem quer morrer? Interessante, né? Nós queremos a eternidade, nós entendemos a eternidade, nós cremos na eternidade, nós falamos sobre a eternidade, nós lemos sobre a eternidade, nós vemos Jesus falar, nós acreditamos que Jesus fala sobre a eternidade, mas quando a gente chega no assunto morte, a gente para. Por quê? Porque nós temos uma visão errada de morte. Nós temos uma visão errada de que morte é o fim, morte é perda, morte é prejuízo. Morte é um assunto que não precisa, que não se deve falar. Muito diz, cruz credo, né? Bate na mesa, né? Cadeira, pelo amor de Deus, cruz credo. Não é esse negócio de morte. Pastor, pelo amor de Deus, como é que você traz um assunto hoje para um domingo? Eu vim aqui com um amigo meu. Ele está precisando ouvir outra coisa, só vai falar sobre morte. Ele está precisando ouvir sobre morte, você também, sabia? Porque quando a gente percebe na vida de pessoas, Jorge, a gente percebe na vida do apóstolo Paulo. Paulo, quando fala o assunto de morte, ele diz assim, ei, vocês não estão entendendo, para mim, viver com Cristo é bom, morrer é lucro. O negócio do apóstolo Paulo, ele não tinha funerária não, viu, gente? Não é? Porque tinha um amigo meu, um colega meu, que ele tem uma funerária, e o versículo dele é assim, para mim o viver com Cristo é bom demais, e o morrer é lucro, né, porque ele tem uma funerária, né? Mas o apóstolo Paulo não falava porque tinha funerária, não. Vocês estão rindo, né? Para ele morrer é lucro, né?
Não, Paulo não tinha funerária, não, mas Paulo entendia que morte não é problema para mim. Gente, quando a gente olha a vida de Estevão, o primeiro mártir, escrito na palavra, descrito no Novo Testamento, ele fala de Jesus, ele fala do reino de Deus, as pessoas começam a ouvir, e outras pessoas começam a se irritar, porque ele começa a realmente trazer realidade, ao ponto de se levantar um grupo de pessoas e começar a apedrejar Estevão sendo apedrejado. Ele não viu a morte como desespero, ele não viu a morte, doía, lógico, pedra. A morte para ele foi um momento lógico, mas nunca encarado como perda, nunca encarado como algo fim. Pelo contrário, naquele momento onde a morte bate na porta dele, ele olha e diz: eu vejo a eternidade, eu vejo o Senhor Jesus sentado à destra de Deus, e ali ele entregou o seu espírito. A gente vê tantas pessoas na palavra de Deus que o assunto morte é encarado de outra forma. Por quê? Não é porque eles entendem a morte, é porque eles compreendem sobre a eternidade. É porque eles compreendem sobre a eternidade. Para mim, para você, deixa eu te falar uma coisa, eu oro no nome do Senhor Jesus, que a compreensão de eternidade seja tão grande na sua vida, que o entendimento sobre a eternidade seja tão tremendo na sua vida, que o fato de você ver a eternidade seja tão grande na sua vida, que quando você escutar o assunto morte, você vai perceber que não vai ser perda, não vai ser fim, não vai ser algo doloroso, ou seja, vai ser algo que você vai encarar. Por quê? Porque a eternidade, no final das contas, a eternidade é o meu lugar, a eternidade é o meu propósito, a eternidade foi colocada no coração, no meu coração, no seu coração, através de Jesus Cristo. Eternidade tem que ser algo, e morte tem que ser visto pela gente cristã, de uma forma completamente diferente. Eu me lembro que meu pai morreu há 6 anos atrás. E eu me lembro muito bem que, alguns dias antes de ele partir, eu conversando com ele, e aí ele chegou e disse assim: filho, eu estou com muita saudade de Jesus. Eu estou doido. Eu quero realmente me encontrar com Jesus Cristo. Alguns dias depois ele morreu. E é impressionante o semblante do meu pai. Gente, eu não falo de outras pessoas, eu estou falando que eu vi o semblante do meu pai encarando a morte, de uma forma serena, de uma forma tranquila, de uma forma convicta, porque não era sobre morte, é sobre a convicção da eternidade. Morte simplesmente como uma passagem para a eternidade. Para o cristão, morte não é fim, morte não é prejuízo, morte não é perda, morte não é falta de fé. Me lembro muito bem minha cunhada, ela partiu há uns 4 anos atrás. Eu me lembro muito bem, uma semana antes dela morrer, eu fui ali no hospital visitá-la, e eu conversando com ela, disse: e aí, Ilzinha, como é que você está? Ela disse, me chamava de cunhadinho: cunhadinho, deixa eu falar uma coisa para você, estou preparada para entrar na eternidade, eu sei que chegou a minha hora. E realmente, alguns dias depois, ela partiu. Eu conversando com uma pessoa aqui na igreja, no sentido de morte para um cristão, eu disse para ele chegou para mim, ele e a esposa dele veio conversar comigo há uns 3, 4 anos atrás, e disse: pastor, chegou chorando os dois na minha sala, ele tinha acabado de receber um atestado, saído do médico, né? Atestado, né? Laudo, obrigado. Um laudo do médico dizendo que estava com câncer, e ele tinha dado poucos meses de vida. Quando eu olhei para ele ali, para aquele casal, eu disse: para que eu vou falar para esse casal aqui? E aí eu disse assim: fala sobre a eternidade. Fala sobre a eternidade. Eu cheguei para ele e disse assim: olha, você tem 2 situações aqui. Uma, que você vai morrer. E eu quero dizer para você que é você, eu, sua mulher e todo mundo. Então você não está em prejuízo, não. Morte não chegou para você e não é só para você, não. Então, morte é para mim, para você, para qualquer pessoa. Então é o seguinte: você não está ruim, não.
Morte é para todo mundo. Ele olhou assim para mim. Agora você precisa encarar aquilo que estão dizendo para você que é fim, você precisa encarar de outra forma. Se você encarar como eternidade, você pode virar o jogo. Como? Rapaz, aproveitar o momento que você tem aí, tá certo, e fazer algumas coisas. Ele disse, o que, pastor? Você tem dinheiro no FGTS? Ele disse, tem muito. Eu disse assim, você sabia que você pode sacar? Ele olhou assim para mim. Você pode sacar o seu FGTS. O que é que eu vou fazer? Você sabe, vem cá, você está precisando trocar seu carro? Ele disse, pastor, assim, mas agora, você sabia que você pode comprar com câncer carro sem IPI, sem ICMS? Ele disse, só faça uma coisa, se a sua casa você paga prestação, né, do sistema de habitação, paga. Não quite sua casa, porque se morrer, vai ficar de graça para sua mulher. Ele disse, você tem seguro? Eu disse, tenho. Você sabia que você pode sacar com câncer? Gente, eu disse assim, ei, a morte bateu, ao ficar desesperado, faz o seguinte, aproveita o que ela está querendo te ensinar, mas pense que a eternidade é o teu lugar. E enquanto você não for lá, aproveita a vida. Gente, eu tenho certeza, depois de um ano ele veio a falecer, mas ele trocou de carro, ele viajou, ele fez um bocado de coisa, e graças a Deus que a mulher dele está vivendo bem para a glória de Jesus Cristo. Porque morte não pode ser um fim, morte precisa ser encarado como eternidade. Como é que você encara a morte? O que é que tem semeado a tua vida? É perda? O que é que tem no teu coração com pessoas que você perdeu? Ei, o que é que você, quando bate a notícia, pelo menos a notícia, ai, se eu perder fulano de tal, ai, se fulano de tal perder, ai, eu não posso perder meu filho, deixa eu te falar uma coisa, morte é realidade. Diz para a pessoa que está ao seu lado, morte é realidade. Mas a coisa boa, a coisa boa, diz para ele também, a eternidade é o teu lugar, a eternidade é o teu lugar, a eternidade é o teu lugar. Estão comigo, gente? Está sendo bom para você até agora? Agora, algumas coisas a gente precisa. Primeiro, você entender que morte para o cristão é passagem. A situação aqui não é falar sobre morte, é falar sobre eternidade. Mas a gente precisa falar sobre morte. Uma coisa que a gente precisa é quebrar alguns mitos sobre morte. Algumas coisas que você precisa encarar, precisa colocar no seu coração. Primeira coisa que você precisa entender que uma vez morto, só se morre uma vez. Porque na Bíblia fala, e eu quero que você vá comigo no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo, eu quero que você vá lá. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Morre-se apenas uma vez. Então, diga comigo, graças a Deus. Já pensou se o cara morresse várias e várias vezes? A pessoa que teve que encarar várias e várias vezes, né? Então diz assim, aos homens, pois, está ordenado morrerem uma única vez, seguindo-se, após isso, o juízo. Então, morte é uma passagem para a vida eterna, e a Bíblia, diga comigo, a Bíblia. Diga comigo, a Bíblia. Diga comigo, a Bíblia. A Bíblia diz, não é a religião evangélica, não é a igreja videira, é a palavra que Deus diz assim, ei, uma vez que a pessoa morre uma única vez, e depois disso o juízo. Eu acho muito interessante que alguns assuntos difíceis, Jesus toma e diz assim, pode deixar que eu vou ensinar. E naquela passagem que aconteceu quando Jesus Cristo morre, estão comigo, gente? Jesus está na cruz e tem dois ladrões. Um começa a falar mal de Jesus e o outro começa a reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E aí o que é que Jesus Cristo diz para ele? Ei, gente, o que é que ele diz para... Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você vai morrer hoje. E você vai se encontrar comigo lá. E você não vai voltar. Não, você vai morrer, mas você vai se encontrar comigo lá no paraíso. Segunda coisa que você precisa saber sobre morte é que uma vez, se morre uma vez, porque a Bíblia diz, a segunda coisa que você precisa saber sobre morte, que os mortos não têm mais acesso ao reino
terreno. Jesus conta uma história, diga comigo, Jesus. Jesus conta uma história interessante. No livro de Lucas registra essa conversa e se dá ali no livro de Lucas, no capítulo 16, ele conta uma história. E a história é o seguinte: havia um homem rico e havia uma pessoa pobre, chamava-se Lázaro. Lázaro comia das comidas que tinha na mesa ali daquele homem rico, das migalhas. Jesus conta essa história, dizendo que os dois morreram. Lázaro vai para o seio de Abraão, para o paraíso, e aquele homem vai para o inferno. E aqui eu quero abrir um parênteses, tá certo? Você não pode faltar domingo o culto, porque no próximo domingo nós vamos falar de um assunto importantíssimo chamado céu e inferno, e a gente vai entrar com mais profundidade desse assunto. Mas eu estou só adiantando para você esse texto aqui de Lucas, capítulo 16. E aí, o rico vai para o inferno, não porque ele era rico, nem o pobre vai para o céu porque ele era pobre. Tem outra coisa que a gente vai falar no próximo domingo. E aí, o que é que acontece? Na história de Lucas, capítulo que Lucas registra de Jesus, Jesus diz o seguinte, que ao chegar no inferno, o rico olha e percebe Lázaro no seio de Abraão. E aí ele chega e começa a gritar: ei, pai Abraão, por favor, pede para que a Lázaro molhe a ponta do dedo dele na língua dele e toque aqui na minha língua. Ei, você não está compreendendo. Você teve a sua oportunidade e você não aproveitou, tá certo? Agora, Lázaro está aproveitando a oportunidade que ele teve e ele aproveitou. Então faz o seguinte, tá ok? Manda que ele vá lá e fala com meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos. Diga comigo, Jesus. Vamos lá, gente, Jesus. Jesus conta a história e diz assim, que Abraão chega para aquele homem e diz assim: ei, não tem como haver comunicação mais entre Lázaro e quem está na terra. Senhor, então pelo menos manda alguém falar, diz assim, não tem como. Não tem como, gente. E aí, quando a gente descobre isso, a gente vai descobrir uma outra verdade da palavra de Deus. Se morre uma vez e depois do juízo, se não existe mais comunicação entre os mortos, porque a Bíblia fala e Jesus fala sobre isso, a terceira verdade que você precisa saber sobre mortos, sobre a morte e sobre mortos é que, se não existe comunicação, eu não tenho mais como orar pelos mortos. Não tem mais. Gente, o meu pai me amou maravilhosamente. Foi uma pessoa maravilhosa. Para mim, foi uma pessoa maravilhosa. Ei, meu pai não está intercedendo por mim. E eu não tenho mais como orar pelo meu pai. As escolhas do meu pai foram feitas. E por mais que ele me ame, ele não consegue mais se comunicar. E ele, eu acredito, por causa de Jesus Cristo, que ele está no paraíso, está com Jesus, por causa das escolhas do meu pai. Ei, quem é o meu maior intercessor? Não é o meu pai no céu. Quem é o meu maior intercessor é Jesus Cristo de Nazaré. Fechou esse assunto aqui, gente? O que eu quero deixar na cabeça de vocês é o seguinte: como viver a vida entendendo que a morte é uma realidade. Estão comigo? É isso que eu quero aqui deixar no seu coração. Como entender a eternidade, sabendo que a passagem para a eternidade eu preciso encarar a morte. Com 3 coisas, tá certo? Diga comigo, a passagem comprada. Vamos lá, gente, todo mundo, tenha o quê? Passagem comprada, mala pronta, diga comigo, mala pronta, e lugar reservado. Repita comigo, passagem comprada, mala pronta,
Pastor, por que eu preciso entender isso? Só escreve essa frase e grave essa frase no seu coração. Quanto mais a realidade da morte você tiver, melhor você vai viver. E aí, quando eu entendo a eternidade, quando eu quero a eternidade, o que é que eu preciso aprender com relação quando a morte bater a minha porta? Primeiro, gente, eu preciso ter a certeza de que a minha passagem foi comprada. E quem comprou a minha passagem, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Olha o que é que ele fala. Eu quero que você vá comigo em João capítulo 5, versículo 24. João capítulo 5, versículo 24. Diz assim: na verdade vos digo. João 5, 24. Diz lá o que, gente? Você pode ler comigo? 1, 2, 3, vamos lá? Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o que, gente? A vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se a morte bater na sua porta, se ela chegar na sua porta, e ela pode chegar de várias maneiras, não é a forma que vem que determina se a gente é de Deus ou não. Preste atenção. Ei, meu irmão, se ser cristão determinasse o tipo de morte que a gente teria, todo cristão morreria com 230 anos lá em Cancún, recebendo massagem e tendo, fazendo o quê? Água de coco e uma vida maravilhosa. Todo cristão ia morrer desse jeito, 230 anos. E a Bíblia fala no livro de Hebreus que muitos foram cerrados ao meio, muitos foram mortos, muitos foram sentenciados, mas o que? Não é a forma como eu morro, é a forma como eu encaro a morte. Deixa eu te falar uma coisa, você tem passagem comprada. Você entregou tua vida para Jesus? Levanta a sua mão. Se você entregou tua vida para Jesus, meu irmão, você tem passagem comprada. Passagem comprada, passagem comprada, passagem comprada, passagem comprada. Determina a eternidade. Quando ela bater na sua porta, apresente para ela: ei, eu tenho passagem comprada. E aí, quem foi que comprou a passagem? Foi Jesus Cristo. Como viver a vida, entendendo que a morte é uma realidade, sabendo que a minha passagem foi comprada, e a minha vida precisa ser vivida como gratidão àquele que comprou a minha passagem. E que é isso, gente? Propósito de vida, gente. Propósito de vida. Querido, você tem que ter propósito de vida. Você tem que ter propósito de vida. Eu amo o apóstolo Paulo falando ali em uma carta que ele escreve à igreja de Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: mas os que vivem não vivam mais para si mesmos. Mas os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Querido, a minha vida precisa ser uma vida que gratidão a Deus. Ei, Ele comprou a minha passagem, Ele comprou a sua passagem. O amor não desistiu da minha vida, o amor insistiu pela minha vida. Naquela cruz Ele comprou a minha passagem. Querido, existe vida eterna para a tua vida. Eu não sei o que é que você está enfrentando, eu não sei o que você vai enfrentar, eu não sei se ela um dia bateu na tua porta, mas um dia ela vai bater na minha porta e na sua vida. Morte é uma realidade, mas tem uma coisa: Jesus Cristo disse: em verdade, eu amo quando ele diz assim: em verdade, em verdade, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, passa da morte para a vida. Você tem passagem comprada. Diga para a pessoa que está ao seu lado: passagem comprada, passagem comprada. Levante a sua mão, dê glória a Deus, porque a tua passagem está comprada. Gente, agora eu preciso preparar a minha mala para viajar, amém? Ok, doutor Igor? Eu preciso preparar a minha mala para viajar. Mas pastor, peraí, eu não estou entendendo.
levo. Para que eu vou ter mala para ir para a eternidade, para o céu? O que é que eu vou botar nessa mala se eu não levo nada? Você se engana. A gente precisa ter alguma coisa nessa mala, Jorge. A gente precisa ter alguma coisa nessa mala. Ei, a passagem está comprada. Mas precisa ter coisa na minha mala durante a minha vida. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. E nós vamos ler o último versículo do capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Último versículo do capítulo 13. E você vai encontrar 3 coisas que precisam estar na nossa mala para a nossa viagem. Vamos ler? 1, 2, 3, vamos lá, gente. 1, 2, 3. Agora. Aquele que comprou a passagem está me dando a oportunidade de eu viver. Se a morte é uma realidade, eu tenho uma passagem na mão, mas durante a minha vida eu preciso preparar a minha mala. E a minha mala precisa ter fé. Eu comigo, fé. Meu irmão, fé em Deus. Fé na palavra do Senhor. Fé naquele que Ele disse para mim. Fé que está escrito a respeito da minha pessoa e da sua pessoa. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Faça tudo. Diga comigo, faça tudo. Faça para a pessoa do seu lado, faça tudo. Meu irmão, faça tudo. Para você não perder a sua fé. Porque a passagem comprada e fé dentro da mala garante eternidade na nossa vida. A fé em Cristo Jesus, a fé na palavra de Deus. A minha mala, gente, enquanto eu viver, eu preciso ter o que, gente? Esperança. Esperança é o fundamento, fé é o sentimento. Você pode repetir? Fé é o eu disse o contrário, foi? Fé é por isso vocês ficaram calados. Gente boa, poxa vida, gostei, viu? Fé, diga comigo, fé é o quê? É o fundamento. Esperança é o quê? Quando eu creio, certeza e convicção. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Certeza e convicção, fé. E essa fé na minha vida e na sua vida gera o que, gente? Esperança. Eu amo esse texto de Romanos capítulo 15. Vou lá para Romanos capítulo 15, gente. Romanos capítulo 15, versículo 13. Olha o que a fé faz com que. Como a fé faz com que a esperança seja estabelecida. Assim, ora, o Deus de esperança vos encha de que, gente? De que, gente? De todo gozo e paz em crença. Noutra tradução diz assim: o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em fé. Em fé, para que você tenha certeza e convicção. E ao ter isso, o que é que ele diz? Para que o que, gente? Abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo de Deus. Queridos, sabe por quê? Que sendo apedrejado, Estevão olha e vê os céus, porque havia esperança. Sabe por que Paulo, quando falava sobre morte, um dia ele ia para Jerusalém, disseram assim: não vai para Jerusalém. Um profeta se levanta, pega o cinto de Paulo, amarra e diz assim: isso vai acontecer com aquilo que, com o dono desse cinto. E o pessoal sabia que era Paulo. O pessoal, Paulo não vai. Ei, gente, peraí. Para com isso. Eu vou para Jerusalém. Eu estou disposto não apenas a sofrer, mas eu estou disposto até morrer. Quem fala assim, gente, é porque tem o quê? Esperança na vida eterna, esperança em Jesus, esperança, confiança, esperança. Meu irmão, na sua fé precisa ter, na sua mala precisa ter fé, ter esperança, mas na sua mala precisa o quê? Ter amor.
Amor a Deus sobre todas as coisas. E esse amor a Deus sobre todas as coisas ao ponto da gente fazer diferença nessa terra e o que? Trazer o que, gente? Fazer com que a gente possa servir pessoas. Diga comigo, passagem comprada, mala, para quê? Para ter um lugar reservado aonde, gente? No céu. Tem um lugar reservado no céu. Jesus disse assim: ei, eu vou preparar lugar. E ele diz assim: eu vou preparar lugar. Se não fosse isso, eu diria. Eu acho Jesus tão óbvio, tão lógico. Ele diz assim: ei, gente, eu vou. E eu vou fazer o quê? Eu vou preparar lugar para você. Se isso não fosse realidade, se o céu não fosse realidade, ei, se a eternidade não fosse realidade, eu seria a primeira pessoa a dizer para vocês. Mas ele continua: mas eu digo, eu vou preparar lugar para vocês. Ah, querido, deixa eu te falar uma coisa. O que é que o céu faz comigo e com você? O céu, pastor, eu não gosto de negócio de céu não, sabe por quê? Porque o céu tira a gente faz com que a gente viva outra atmosfera. Não, o céu faz com que cada vez mais os meus pés estejam fixos aqui na terra, mas o meu coração esteja fixo no céu. Sabe por quê, meu irmão? Que quando eu tenho o céu como meu destino, sabe o que eu vou fazer aqui? As minhas coisas aqui da terra são passageiras. Ei, gente, é tudo passageiro. Aquilo que você está brigando tanto para ter, ei, o céu é o teu lugar. Junta, ei, faz com que a tua fé cresça, a tua esperança cresça, o teu amor cresça. Faz com que a tua mala seja cheia de fé e esperança, porque é isso que vai fazer diferença. Querido, você perdeu um ente querido, perdeu. Meu irmão, sabe qual é a minha maior alegria? Minha maior alegria é me encontrar lá em cima com meu pai e dizer: aí, pai, porque não é mais meu pai, né? Lá no céu a gente não vai. Eu sei que eu vou conhecer, saber que ele vai ser meu pai. E aí, pai, o negócio aqui é bom demais. Ei, tu já conheceu Jesus? Já. Ei, eu já apresentei o apóstolo Paulo. O pai já conheceu o apóstolo Paulo. Conversei com Paulo, conversei com Abraão, conversei com Moisés, já conversei com ficar de jeito. Ei! Essa pessoa que você acabou de perder, se você tiver o céu, ei, se você tiver no coração que o céu é o teu lugar, aquele você vai se encontrar com ele. Eu sei que dói, eu sei que a gente sofre um pouco, mas eu vou te falar, a eternidade é muito maior, a eternidade é muito maior. Deixa eu te falar uma coisa para você, querido, como é que eu tenho passagem comprada, como é que eu tenho um lugar reservado, como é que eu encho a minha mala? Só se eu tiver Jesus Cristo na minha vida, Jesus Cristo na minha vida, Jesus Cristo na minha vida, Jesus Cristo na sua vida. Querido, tudo se volta para Jesus. Ei, tudo se volta para Jesus. O assunto de eternidade só vai ser algo na minha vida. O assunto de eternidade só vai ser encarado na minha vida. Ei, o assunto de morte só vai ser visto de forma diferente na minha vida quando Jesus Cristo de Nazaré guardar o meu coração, o seu coração. Quando o conhecimento de Jesus, quando a vida de Jesus realmente for algo na sua vida e na minha vida e na sua vida. Hoje você tem uma oportunidade de começar a vivenciar a eternidade. Eu tenho passagem comprada por Jesus Cristo. A minha mala, eu cada vez mais vou ter sabedoria, porque Jesus Cristo na minha vida vai me dar sabedoria para encher a minha mala com fé, com esperança e com amor. Porque Jesus Cristo na minha vida vai fazer o que? Vai fazer a diferença, porque Ele vai guardar o meu lugar no céu. Ei, você tem lugar reservado. Você tem lugar reservado. Quem falou, quem está falando, quem falou não foi Costa Neto. Quem falou foi Jesus Cristo, o próprio Deus. Você tem lugar reservado. O céu é o seu lugar. O céu é o seu lugar. Estava nos Estados Unidos essas 2 semanas, e na semana passada, não sei se vocês tomaram conhecimento, houve mais um massacre ali nos Estados Unidos, e dessa vez se deu no Texas, na primeira igreja batista do Texas, no sul do Texas, a mais ou menos meia hora de uma cidade conhecida grande, Santo Antônio.
Essa cidade tinha apenas, essa cidade perto de Santo Antônio, aconteceu esse massacre, tinha 700 pessoas. Nessa igreja, quando o pastor se levantou para pregar, entrou uma pessoa armada e começou a atirar. Morreu o pastor, morreu a esposa, morreu a filha, grávida de 8 meses, o genro, morreram 2 netos, dos 27, toda uma família do pastor. Mas pessoas morreram, muita gente ficou ferida. Incrível foi o que eu ouvi do pai do pastor, fundador da igreja, que nesse culto ele não tinha ido, o senhor já de idade. Começaram a perguntar para ele como é que ele encarava tudo isso. E ele disse uma coisa interessante, ele disse assim: vai ser muito difícil, é uma dor, a perda do meu filho, mas o céu hoje ganhou muita gente. E ele terminou com essas palavras: porque o melhor não é o começo, o melhor é o final. E ele está agora no paraíso com o Senhor Jesus. Mais uma vez, o nosso propósito não é ensinar sobre morte. O nosso propósito é ensinar sobre a realidade da eternidade. E para encarar a eternidade, eu preciso entender que a morte está determinado para cada um de nós. Mas eu oro para que o Espírito Santo comece a consolar o seu coração. Eu oro para que o Deus da esperança encha o seu coração de gozo e de alegria. Eu oro para que no nome do Senhor Jesus, todo medo que a morte possa provocar na sua vida, todo medo que a morte já provocou através de perdas, todo medo que a morte já passou ao seu redor possa ter provocado. Deixa eu te falar uma coisa, eu oro para que o Espírito Santo lhe encha de fé, lhe encha de esperança, lhe encha de amor. Eu oro para que Jesus Cristo possa tomar lugar na sua vida. E se você crê em Jesus, se você confessar em Jesus, por meio de Jesus, você tem passagem garantida. Prepare a sua mala, Ele vai te ajudar a preparar. E saiba de uma coisa, mala pronta, passagem garantida, faz com que o teu lugar seja estabelecido, porque o céu é a tua realidade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.